Graça e paz, meu querido amigo, meu querido irmão, passando aqui para esse momento especial, que é o momento da nossa oração da madrugada. Eu sou o pastor Carlos Cavalcante, pastor da Igreja Missionária, lá em Itacoaxetuba, no bairro do Aracaré. Vou deixar o endereço para que você faça parte dessa nossa comunidade de fé. Comece nos fazendo uma visita. Tenho certeza que você vai gostar. E também pastoreio a Igreja Missionária lá em Suzano, na Vila Morim. E gostaria de convidá-lo para participar conosco de um culto. Nós já estamos tendo culto presencial, se você não pode participar, às 19 horas nós estamos participando com a nossa live em tempo real para que você possa ser abençoado e venha cultuar em nome de Jesus. Hoje eu quero começar agradecendo, aliás, parabenizando alguns aniversariantes. A nossa querida irmã Emília está fazendo aniversário. Que Deus venha derramar graça, bênção, paz sobre ela e sobre toda a família dela. E também o irmão Jordano que está fazendo aniversário. Que Deus venha abençoar ele tremendamente. E também o pastor Purgato. Não sei se ele estará assistindo essa nossa oração, mas caso não esteja, mesmo assim eu quero parabenizá-lo, que é uma pessoa muito especial para a gente. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre crer, mas sobre crer com ousadia, sobre uma crença onde a gente realmente deposita-se totalmente diante de Deus. Quando nós falamos sobre benefícios a respeito de bênção de Deus que nós recebemos, se tem uma coisa que nós temos certeza, é que nós não somos merecedores. O grande problema é que o fato de nós não sermos merecedores acaba fazendo com que algumas pessoas não ousem a acreditar que Deus possa atendê-las diante da dificuldade que estão passando, que é um grande engano. Na realidade, não importa o que nós façamos, nós não vamos nos tornar merecedores das dádivas de Deus. Mas uma coisa importante de você conhecer, e isso independe de fé, isso depende de conhecimento e de crença, é que as bênçãos de Deus, elas não são dependentes do nosso merecimento. Elas têm a ver com fé, elas têm a ver com crença e principalmente com o grande amor de Deus sobre nossa vida. Porque nós cremos que Ele nos ama, então nós nos entregamos. Porque nós cremos que Ele é misericordioso, então nós nos entregamos diante dEle, nós clamamos por Ele. Porque nós cremos que Ele é um Deus que Ele está o tempo todo sendo um Deus generoso e pronto para nos atender, nós entregamos as nossas petições a Ele. E aí nós vemos o quanto que é importante nós termos uma fé, mas uma fé ousada, que realmente olhe para Ele e fala assim: Deus, eu estou aqui e eu me entrego por inteiro, porque eu acredito que o Senhor me ama e o Senhor deseja me ver melhor, deseja me ver de uma maneira melhor. Existe um trecho bíblico lá em Lucas 18, versículo 35 a 43, que ele de uma certa forma compactua com o que eu estou dizendo contigo. Aliás, a base para o que eu estou fazendo ou dizendo para você a respeito disso tem a ver com esse texto, que diz que ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou: o que está acontecendo? E disseram para ele assim: olha, o Jesus de Nazaré, ele está passando por aqui. Então ele pôs-se a gritar de uma maneira muito forte. Ele falava assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava cada vez mais, ele não estava falando baixo. E os que iam adiante dele o repreenderam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou, né? E quando Jesus parou, ele ordenou que o homem fosse trazido a ele. Quando ele chegou perto de Jesus, Jesus fez uma pergunta para ele que eu quero que você preste atenção com muito carinho. Jesus perguntou para ele assim: o que você quer que eu te faça? Em alguns trechos fala assim: o que queres que eu te faça? E o Senhor olhou para ele olhou para aquele homem, aliás, olhou não, né? Ele prestou atenção na pergunta de Jesus e ele falou assim: olha, eu quero ver, Senhor, eu quero ver. E Jesus lhe disse: recupere a sua visão, a sua fé te curou. E ainda continuou: imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Então eu acho que esse texto ele é muito claro em dizer que aquele homem não era merecedor. Aliás, não queriam deixar nem ele chegar perto de Jesus. E
sabe-se lá o motivo, né? Mas ele já conhecia, já tinha ouvido falar de Jesus, e ele creu em Jesus e ele foi ousado. Ele não perguntou ou não pediu para que Jesus o desse um pão ou um peixe, ele não pediu uma coisa tão simples, ele não pediu uma coisa da qual ele achasse que ele era merecedor. Ele falou assim: Senhor, o que eu preciso é isso. E não é porque eu mereço, é porque eu acredito na sua misericórdia. Eu acredito que o Senhor é um Deus amoroso. Quando eu ouço falar ao teu respeito, eu sei o que realmente o Senhor é. A mesma pergunta que Jesus fez para aquele homem, eu acredito que ela é incessante nas nossas vidas. Ela sempre ressoa constantemente. O que você deseja que eu te faça? É o próprio Cristo dizendo assim: olha, o que queres que eu te faça? E eu quero que você esteja comigo nesse restante de campanha. Tem mais aí 5 dias, contando com esse que nós vamos orar junto, acreditando que a sua petição derramada diante do Senhor com ousadia e com fé, ela tem um valor muito importante. Eu tenho plena convicção disso. E hoje eu quero dar continuidade aqui com alguns agradecimentos, né? Eu vou tentar dividir isso nos dias que a gente vai estar trabalhando essa semana, mas hoje eu quero estar participando com vocês no mínimo 3. Uma delas é a da irmã Dindinha, que agradece a cura da irmã dela. Não sei se vocês estão lembrados, estávamos orando pela irmã e pela sobrinha que estavam com Covid, uma situação muito complicada. E Deus já as trouxe, e essa semana elas até estavam juntos já está de volta para casa. Nós temos o Christian também, que estava com Covid. Christian é o vizinho nosso daqui da rua de cima. E hoje eu estive vendo lá no Facebook que ele voltou para casa. Era outro caso também muito complicado. Nós temos a irmã Célia, que agradece as orações pelo irmão dela. E ela diz assim: olha, o meu irmão já está melhor, já está melhor. E aí nós vemos como que Deus ele se alegra em responder as nossas orações. Eu quero que você esteja firme quanto a isso. Ontem eu já coloquei alguns nomes na nossa lista da campanha, que você vai ver rodando aí. Então você vai ver ela acontecendo, girando aí na nossa lista eletrônica. E hoje eu quero falar sobre mais algumas pessoas que estão em campanha com a gente. Uma delas é a irmã Nadir, que pede pela família dela, e também pelo Roberto, o filho dela, que precisou ser internado com algumas dores abdominais. A nossa irmã Yara, ela está com algumas dores na coluna e ela pede oração pela família dela. A irmã Ivone pede pela uma amiga dela que está com Covid e por toda a família dela. Nós também temos a irmã Cláudia, né, que está pedindo pelos filhos, especialmente pelo Guilherme, para que ele retorne aos caminhos do Senhor. E pela irmã Sinira, que além de pedir pela irmã Yara, que elas são irmãs, ela está pedindo pela família dela, para que Deus toque poderosamente na família dela. A irmã Célia me participou hoje, um pedido de oração do pastor Bertolino e da irmã Ângela. Eles não estão com saúde muito bem. Vamos orar para que eles melhorem. E também orar pela Maria Salete, que é a cunhada dela, que saiu do hospital e ela está fraca, ela tem alguns problemas cardíacos. Deus venha tocar poderosamente. Ela também pede pelo irmão dela, o Darcy, que está com Covid. E eu quero pedir oração para vocês por um irmão muito querido, o nome dele é Wagner. Ele é casado com a Alessandra. A Alessandra é uma moça que a gente viu crescer, né? E mora lá em Itaquá, era da nossa igreja lá do Aracaré. E esse irmão está tendo algumas dificuldades com ansiedade. E eu gosto muito desse irmão. Eu tenho percebido uma coisa, não sei se é uma percepção minha, talvez você tenha percebido, que essa situação que a gente tem vivido tem deixado muitas pessoas ansiosas, né? Ontem eu falei para vocês sobre a questão dos professores. Tem sido comum a gente ver professores procurando ajuda psiquiátrica, psicológica, e eu não estou criticando essa procura, só estou dizendo que o fluxo de situações de procura aumentaram bastante. A situação é complicada, né? Então, vou pedir para que Deus trate a vida desses nossos irmãos, especialmente o irmão Wagner. Quero pedir também pela Kika, que é sobrinha da irmã Dindinha, que também foi internada, por um amigo muito especial, que é o Alexandre. Alexandre, alguns de vocês conhecem, ele é o esposo da Tainã, da nossa igreja lá da vila. Nós temos tido, graças a Deus, alguns momentos juntos de compartilhamento de vida. Pessoa muito querida minha, eu quero que vocês orem pela vida dele, tá bom? Que Deus venha abençoar-nos, em nome de Jesus, nós vamos experimentar isso. No decorrer
da semana nós vamos estar colocando mais alguns nomes, acrescentando. Você pode colocar o seu nome, eu vou estar orando, e mesmo que você coloque depois do momento que eu orar, normalmente por volta de 1h, meia-noite eu estou orando, eu vejo seu nome, eu vou estar orando por você. Eu creio no milagre de Deus, eu creio que Deus ainda está falando o que você quer que eu te faça. Eu creio que a ousadia, eu creio que a fé, ela ainda tem muito a ver com as bênçãos que nós recebemos segundo o amor do nosso Deus. E vamos lá, vamos orar um pouquinho. Querido Deus, eu te louvo, Pai, neste momento, e eu agradeço a Ti em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, pela graça que o Senhor tem derramado, por esses irmãos que estão em campanha comigo, por essa lista de oração de irmãos que estão em campanha, pela nossa lista eletrônica, que nós já oramos há meses, pelas famílias da nossa igreja. Eu quero neste momento agradecer a Ti a companhia desses irmãos que têm me acompanhado, ó Pai, e que tem sido incessante, orando todos os dias. Isso é maravilhoso, Pai. Eu creio que uma igreja que ora é uma igreja viva, uma igreja derramada diante da Sua presença. E eu quero aqui, ó Pai, neste momento, agradecer e pedir bênçãos sobre a vida dos nossos aniversariantes, a irmã Emília, o irmão Jordano, o pastor Porgato, e todos aqueles que têm estado conosco, que nos agraciado com a presença e que estão fazendo aniversário na nossa comunidade de fé. Eu quero agradecer a Ti, ó Pai, pela cura da irmã e da sobrinha da irmã Dindinha, e também pelo Christian ter voltado para casa, pela cura do irmão da irmã Célia também, ó Pai, que o Senhor tem feito maravilhas sobre a vida dele. Quero pedir a Ti, em nome de Jesus, pela família da irmã Nadira, ó Pai, que entre em campanha conosco também, pelo filho dela que está adoecido, que o Senhor venha tocar poderosamente, também sobre a vida da irmã Yara, pela coluna dela, pela família dela, pela vida e pela família da irmã Ivone, e pela amiga dela que está com Covid, Senhor. Toca poderosamente sobre a vida dela. Abençoa, Pai, a vida da irmã Cláudia, todos os irmãos que a gente tem lá no bar, a pastora Adriane, a esposa dele, as filhas, o filho. Toca, ó Pai, sobre a vida do Guilherme, Senhor, no nome de Jesus. Toca sobre a vida e a família da irmã Cineira. Nós queremos pedir a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar sobre a vida do pastor Bertolino, da esposa dele, a irmã Ângela, e também sobre a Maria Salete, ó Pai. Toca, ó Pai, sobre a vida do Darcy, em nome de Jesus, e cura ele, cura o Wagner, ó Pai, dessa coluna, e também dê alívio, ó Pai, no emocional dele, tratando, ó Pai, em nome de Jesus. Eu peço a Ti pela vida da dona Dindinha e também da Kika, que é a sobrinha dela, que a Sua graça, que a Sua misericórdia alcance ela, ó Pai, em nome de Jesus. Quero pedir pelo Alexandre, que tem sido, ó Pai, uma pessoa tão considerável para a gente. Toque sobre a vida dele, ajude nas dificuldades, fortaleça a família dele, Senhor, fortaleça a Tainá e as crianças também, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero pedir neste momento, ó Pai, pelos meus familiares, pela vida dos meus filhos, pela vida, ó Pai, da minha nora, do meu genro, Patrícia. Eu quero pedir em nome de Jesus, ó Pai, pela vida do meu sobrinho, do Jefinho. Nós temos conversado às vezes e esse menino tão bacana tem manifestado o desejo que nós estejamos orando por ele. Ele, Paulinho, cada um deles, ó Pai, são crianças tão especiais, têm crescido na fé. E, ó Pai, eu creio que serão crianças que pregarão o Seu Evangelho. Querido Deus, eu quero neste momento também, ó Pai, em nome de Jesus, estar pedindo que a Tua bênção esteja com aqueles que estão clamando neste momento juntamente comigo, por aqueles que estão em campanha juntamente comigo, pela vida, ó Pai, da prima da Marli, Senhor, que está com câncer. Toca sobre a vida dela. Quero te pedir pelos propósitos de cada um dos irmãos que estão conosco em campanha de oração, pela família, ó Pai, dos irmãos da igreja, pela família de cada um, ó Pai, pela vida do Marcelo, Senhor, em nome de Jesus, o amigo do irmão Cláudio. Toca sobre a vida dele. Cada um de nós, ó Pai, venhamos experimentar as Suas bênçãos e venhamos experimentar em nome de Jesus a paz que só o Senhor pode dar. Que a Sua graça toque nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Se você ainda não está com o seu nome na nossa lista de oração, pedir para que você deixe nos comentários e participe conosco. Aproveita e se inscreve no canal, que daí todas as vezes que a oração for finalizada e que sair para que o pessoal esteja orando junto, você vai orar junto com a gente. Amém? Deus te abençoe, fica com Deus e um forte abraço.